E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos mais uma aula aí, falar mais um pouquinho do nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Tá aí o e-mail que eu falei para vocês, historiacom1@outlook.com, e o e-mail isto.sa, para vocês poderem adicionar lá no Facebook, isto.sa, e o celular aí para contatos aí, 91650267. Estamos aí de volta aí para mais uma aula nossa aí. E tá eu aí com o bonezinho show de bola aí, ó. Chapeuzinho do papai. E o chapeuzinho da sorte aí pro Brasil. O Brasil ganhou ontem, pessoal. Ganhou 4-1. O que vocês acharam da atuação do Brasil, hein? Pegar gato morto, né? Camarões já eliminado já é fácil, né? Vamos ver se pegar um time mais forte aí, uma seleção mais forte. Vamos ver o que eles arrumam. Mas esse aí é o nosso Brasil. Quando chegarmos lá, quando estiver falando de história do Brasil, nós vamos contar algumas curiosidades aí do nosso incrível país baronil aí, o nosso Brasil. Salve, salve, né? Pátria amada. Pessoal, vamos lá então com o bonezinho show de bola aí, ó. Pum. Vamos lá, hoje entraremos no novo tema. Falaremos sobre Império Romano. Eita, nós chegamos danado do Império Romano. Eu acho muito chique, né, a história do Império Romano. O que nós sabemos do Império Romano é mais quando nós vimos aí nos filmes, é mais quando faz da parte do Império, das expansões e tudo mais. Hoje nós iremos abordar um período dentro do Império Romano chamado de monarquia. E eu grifei tudo de novo. Iremos falar primeiro sobre a monarquia. Pessoal, o Império Romano é dividido em 3 fases. O período monárquico, o período republicano e o dito chamado Império Romano. Tranquilo? Nós iremos abordar cada parte desses períodos em vídeos separados. Hoje iremos abordar a monarquia, que vai lá de 753 a.C. até 509. Tranquilo, pessoal? Onde vai ter a revolta aristocrática dos patrícios. Mas vamos falar um pouco sobre essa monarquia, e iremos também abordar hoje a sociedade monárquica que se estruturou nessa época. Como vocês podem observar aí, esse é um mapa do Império Romano com a expansão dele, o total de tudo que ele chegou. Vocês podem observar aqui, chega lá a Inglaterra, aqui o norte da África, parte da Ásia, né, pessoal? E grande parte da Europa. O que nós vamos observar aqui, pessoal, é que o Império Romano ele vai constituir um império muito vasto, um império muito forte. A máquina de guerra romana ela é muito eficaz, pessoal, para conquistar tanta área assim no período antigo. Então, nós vamos observar aqui mais detalhadamente no nosso, como que eu posso dizer, nos nossos recursos aqui de efeitos especiais. Olha só, nossa, tá igualzinho, gente. Tá bem distorcido, não tá? Eu acho que tá. Eu não sei se eu estou com problema de visão, ou então se esse programa está errado, ou então como eu passei, eu recortei aquela parte e ampliei e ficou distorcido. Mas vocês podem ver aí a chamada Península Itálica, a bota, né? A bota aí, ó, parece uma bota mesmo, né, gente? Parece uma bota 7 léguas. Eita, nós, o cara. Será que essa bota aí. Eu vou dispensa comentários, né? Eu vou falar uma besteira aqui. Eu ia falar que essa bota aqui é contra mordidas de cobras. Mas nós vamos ver mais à frente que a queda do Império Romano ela não vai ser eficaz essa bota. Mas vocês podem observar aí, é aqui onde está aqui essa palavra aqui meio rochuchuda aqui, meio
tá meio doido, né? Mas aqui é Roma. E aqui ela vai começar a se expandir, essa cidade. E esse pedacinho aqui, olha só o que vai virar. Isso tudo aqui. Mas iremos abordar isso de vídeo em vídeo. Tranquilo, pessoal? Então, vamos falar um pouco mais sobre Roma. A localização é na chamada Península Itálica, como eu falei para vocês ali, como eu abordei para vocês na imagem. O que tem para abordar aqui, pessoal, dessa Península Itálica? Ela é um terreno mais fértil do que o terreno da Grécia, como eu falei para vocês nos últimos vídeos. Então, eles vão conseguir aqui, pessoal, plantar o suficiente para suprir a população. Beleza, pessoal? Então, nós temos que observar aqui que as terras, você tem várias planícies férteis, entendeu? Com isso, ajudando e muito na alimentação do povo, da civilização dito romana. Então, iremos falar aqui sobre o início. Olha só, pessoal. O que sabemos sobre Roma, esse início, né? Mais achados arqueológicos. Não encontramos muitas coisas, não encontramos vários documentos, livros e tudo mais. Mais achados arqueológicos. Sempre, passado o tempo, como eu já falei para vocês, sempre tem alguma coisa nova sendo encontrado. E quando uma coisa nova é encontrado, ela pode mudar uma história inteira ou então pode complementar uma história de uma determinada civilização, povo, pessoa, sei lá, qualquer coisa. Tranquilo, pessoal? Então, o que nós vamos observar aqui são mais achados arqueológicos. A colonização, pessoal, o processo de colonização, o processo de, como que eu posso dizer, da chegada da Península Itálica, ele é bem abordado. Por exemplo, nós vamos observar aqui, no Paleolítico, Neolítico, nós vamos ter já povos encontrados nessa chamada Península Itálica. Povos nativos. E com isso, nós vamos ter sucessivas invasões de povos chamados indo-europeus que vão se juntar, vão se fundir com esse povo nativo. Tranquilo? E abordamos nisso que vai vir a implementação do bronze, depois vai ser incluído o ferro, e nós vamos observar que dessas invasões, desses povos indo-europeus, nós vamos ter o destaque de dois povos, os chamados gregos e os etruscos. Olha só, pessoal, iremos abordar primeiro os etruscos. Os etruscos, pessoal, eles, como vocês podem ver aqui, a invasão dos etruscos, tá, pessoal? Não tem esse S aqui, não. É etrusco e gregos. O que nós vamos observar aqui, primeiramente, pessoal, é que essa invasão etrusca, há três correntes aqui falando de onde eles vieram. Um fala que eles vieram do norte, outros já eram povos que se localizavam no Mediterrâneo, e o mais aceito é que eram povos vindo da Ásia. Mas como que se sabe que eram povos vindo da Ásia? Porque escavações mostram que eles tinham formas empregadas, que eram empregadas na Ásia. Tranquilo, pessoal? E o que vai acontecer? Esses etruscos, eles vão invadir a Península Itálica, eles vão se fundir com a população nativa e com isso eles vão começar a se expandir militarmente. Uma característica dos etruscos, pessoal, é um povo militar. Eles adoram o militarismo. E com isso, pessoal, eles vão começar a expandir o seu reino. E com isso, eles vão chegar a uma região chamada de Lácio, onde eu vou falar isso mais na frente. Lá eles vão se encontrar
com o povo chamado latino, e eles vão embaixo ao sul encontrar com os gregos. Esses gregos, pessoal, eu já falei deles já para você na aula de Grécia. Ah, mas eu não sei, você não falou isso não, eu não lembro, você tá doidão? Você bebeu cachaça? Eu não lembro disso não, você tá doidão? Você tá levantando falsos testemunhos. Eu não tô fazendo nada disso, pessoal. Eu já falei disso para você. Esses gregos, eles vão chegar na Península Itálica ao sul e vão formar a chamada Magna Grécia. Eu não tentei abordar esse termo, mas eu vou falar de que se eles chegaram ali. É aquela velha coisa que eu já falei para vocês da segunda diáspora. A segunda diáspora, o que ocorreu? Foi a escassez de terras na Grécia e vai forçar esse aumento demográfico, esse aumento populacional a se dispersarem do continente e procurarem outros lugares. Ou seja, a segunda diáspora contribui para a colonização de outras áreas. Então esses gregos que chegaram ao sul da Península Itálica, eles chegaram por causa de quê? Dessa segunda diáspora. Tranquilo, pessoal? Mas, voltando ao etruscos, não tem o S, tranquilo, pessoal? Erro de digitação. Voltando aos etruscos, eles vão expandir o seu reino. E eles vão chegar, né, a fundar várias cidades-estados, como fosse na Grécia. Mas o que vai acontecer? Eles vão chegar a uma determinada região, pessoal, chamada de Lácio. Eu não coloquei aí. E ali eles vão se fundir, né? Eles vão criar uma província, por causa que havia um pessoal ali, um povo chamado latino. O Lácio, pessoal, é uma região, uma planície fértil, aonde você tem um rio que vai chamar vários povos em torno dele, é o chamado Tibre, o rio Tibre. E nele, pessoal, ele vai o quê? Ele vai formar o quê? Com isso, ele vai aglomerar esse pessoal e formando várias cidades. Uma delas será Roma. Olha só, pessoal. A região do Lácio, ele vai compreender uma região muito estratégica. Por causa de quê? Ela vai ser estratégica porque ele é um trevo. É como se fosse um trevo. Ele se encontra em rotas comerciais terrestres e rotas comerciais fluviais pelo rio Tibre. Ou seja, essas rotas comerciais do rio Tibre, ela vai ser quando? Vai ser os fenícios que vão estar fazendo essas trocas comerciais ali. Tranquilo, pessoal? Beleza? O telefone tocou aí, mas os outros já atenderam já. Mas vamos continuar aí. O Estado romano, pessoal, ele vai nascer dessa fusão desses vários povos. Ou seja, a civilização dita romana, pessoal, eles vão se formar através dessa fusão desses vários povos, dos índios europeus, dos etruscos, dos gregos, dos latinos. Então, pessoal, quando você quando fala em Império Romano, o que se fala é que eles são de uma descendência só, única. Mas, na verdade, não. Eles são a fusão de vários outros povos. Tranquilo, pessoal? E eles vão se desenvolver a partir do momento e, com o tempo, eles vão se tornar uma grande potência. Tranquilo, pessoal? Beleza? E esse Lácio, pessoal, essa região vai ser muito estratégica, como eu já falei. É o encontro de rotas comerciais terrestres com as fluviais. E a Roma, uma província do reino etrusco, vai se desenvolver. Tranquilo? O que nós temos que observar aqui, pessoal, é uma coisa muito interessante. Esse chamado período monárquico, que nós vamos falar aqui agora,
será o quê? A dominação dos etruscos. Será esse período, qual isso aconteceu, como eu já falei, nas cidades-estados lá na Grécia. Então, eles vão começar monárquicos com a dominação dos etruscos. Roma, nessa região do Lácio, ela vai ser uma província dos etruscos. E quem vai ser os reis? Vai ser o quê? A união. Uma hora será um rei etrusco e um latino. Os primeiros reis foram latinos e os últimos foram etruscos. E nós vamos observar que ao final do último rei etrusco, chamado Tarquínio Soberbo, vai haver uma revolta aristocrática, uma revolta dos patrícios contra o rei Tarquínio. Mas nós vamos observar isso mais na frente. O que eu quero falar aqui, pessoal, é que nós temos duas formas de contar o nascimento de Roma. A primeira foi essa que eu falei para vocês, a fonte histórica. É o que importa para você no seu vestibular. É essa dominação etrusca que vai fundir ali em Roma várias outras, vai ajudar Roma a implementar várias novidades, como que o esgoto, vão criar oh meu Deus do céu, esqueci a palavra aqui agora. Eles vão drenar os pântanos, vão criar rede de esgoto e eles vão melhorar e muito. Uma coisa que alguns autores falam, pessoal, é que tinha uma tradição etrusca que era o quê? O cara morria de morte morrida, sei lá, de qualquer morte. O cara estava morto lá. E havia o quê? Uma guerra, uma batalha no funeral do cara. Ou seja, eram dois escravos que se guerreavam, né, lutavam ali no funeral do cara. Para quê? Para exaltar o nome do morto. E o sangue que era derramado era o sangue do perdedor, e isso exaltava o cara, o morto. Isso era como fosse uma honraria e tudo mais. E essas coisas, pessoal, vai se passar em tradições, vai passar isso de geração em geração no Império Romano. Como a gente pode falar disso? Uma coisa muito intrigante. Duas pessoas lutando para trazer a alegria do cara, honrar o cara. Onde nós vimos isso? No próprio Império Romano, nas lutas dos gladiadores. Então, os etruscos, eles vão influenciar e muito, eles vão deixar muita herança para o Império Romano. Tranquilo, pessoal? E com a dominação dos etruscos, Roma vai se crescendo, vai começando a se tornar autônoma e vai chegar até a sua glória. Mas antes de falar disso, eu quero falar na segunda forma de explicar a origem de Roma. Fala da tradição de Rômulo e Remo. Quem nunca ouviu falar de Rômulo e Remo, né, pessoal? Aí, ó, a fotinha aí dos dois aí, Rômulo e Remo, onde eles foram julgados no Rio. Uma loba muito bondosa chegou lá e pegou os dois. Espera aí que eu vou tirar o negócio aqui. Pegou os dois para criar e amamentou os dois, a loba. E depois um casal de lavradores pegou os moleques e criou pelo resto. E Rômulo e Remo, eles vão fundar uma cidade chamada de Roma. E com isso vai haver uma disputa entre os dois irmãos, onde quem será o primeiro governador da cidade? Rômulo vai matar Remo e Rômulo vai ser o primeiro monarca. Diz isso a história, a lenda, a tradição. Mas nós observamos isso, pessoal. Existem duas formas de contar o nascimento de Roma. Mas o mais óbvio, o mais usado é essa pela historiografia. Tranquila, dessa evolução. Mas tem essa tradição que eu queria falar para vocês. Uma coisa que eu quero falar também é que esse período monárquico, pessoal, ele vai durar e vai se iniciar em quando? Em 753, quando dita o nascimento de Roma. Mas muitos autores, pessoal, dizem que Roma já tinha se incorporado tipo assim, a 1000 antes de Cristo já. Entendeu? Achados arqueológicos já comprovam isso. Mas
o mais usado é esse 753. E o que nós vamos observar aqui é que vai haver o quê? Em 509 haverá uma revolta aristocrática que eu vou falar para vocês. Mas falando mais desse período monárquico. O que vai destacar aqui, pessoal, como se destacou também lá, quando eu falei de Grécia, será a chamada unidade gentílica. Unidade de produção gentílica, ou chamado de geno. É mais ou menos o que ocorreu também na Grécia. Vai haver uma desagregação do geno, ou seja, o aumento demográfico, o aumento populacional, primeiramente falando, tudo mais, era uma unidade coletiva, não havia classe social e não havia propriedade privada. Essa é a característica do geno. Só que com o aumento demográfico, o aumento populacional, isso vai haver uma divisão de terras, onde vai haver uma concentração maior de terras para algumas pessoas e uma concentração de menor de terras para outras pessoas e outras não vão ficar com nada. Isso de uma tacada só, eu estou criando propriedade privada e classe social. Eu já falei sobre isso para vocês, tranquilo? Mas é o que vai acontecer aqui também em Roma. O que nós vamos observar aqui também, pessoal, é o que quem vai chegar ao poder aqui será os reis. Como eu já falei, os reis eram latinos e etruscos. Como eu já falei, eram povos originários dessa região. E essa fusão vai formar a dita civilização romana. Uma coisa interessante para a gente falar aqui, pessoal, é que a cada 10 genos eu tenho uma cure. E a cada 10 cure, pessoal, eu tenho um geno. Tranquilo? A cada 10 genos eu tenho uma cúria. E a cada 10 cúrias eu tenho uma tribo. Nós já falamos disso para vocês lá em Grécia. Lá eu falei que a união dos genos se forma uma fátria. A união das fátrias se forma uma tribo. E consigo uma cidade. Roma era formada, se não me engano, por 3 tribos. Então, o que vai acontecer, pessoal? Esses vão ser governados por reis, como eu já falei para vocês, e por um senado. Esses reis, pessoal, eles tinham uma autonomia limitada, eles tinham um poder limitado. O senado era o quê? Eram os chefes de vários clãs que eles viam, eles aprovavam, eles ratificavam as propostas que a Assembleia fazia. Por quê? O que acontecia? A Assembleia, pessoal, ela servia para um propósito. Eram todos cidadãos onde eles votavam e vetavam propostas que o rei fazia. E o Senado tinha incumbência, depois dessa votação da Assembleia, ver se aquilo não ia ferir a tradição do pessoal. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos os reis, nós temos o Senado e nós temos a Assembleia. Essa chamada Assembleia Cúria. E esse Senado, ele vai ver tudo que a Assembleia aprovou, vetou, se aquilo não vai prejudicar, não vai violar as tradições. Tranquilo? O que nós temos que observar, outra coisa também aqui, é que vai chegar um dado momento em que o rei ele vai fazer várias doideiras. Ele vai fazer um monte de coisa. Vai fazer várias coisinhas doidas. E com isso, esse pessoal, esse Senado, essa aristocracia, porque quem participa do Senado são a aristocracia, são os patrícios. Eu vou falar para vocês mais na frente quem são eles, quando eu estiver falando de sociedade. Os patrícios, eles vão ficar invejados com esse poder todo do rei, e que o rei está fazendo doideiras, que eu vou explicar mais na frente, e vão tomar o poder do cara, vão fazer uma revolta, e vão falar agora, nós não vamos ser governados mais por um cara só, nós vamos ser governados por várias pessoas vão ter a sua opinião, a chamada de respública, ou seja, a opinião pública, ou também chamada de república. Então, a partir dessa revolta em 509, nós temos o que? O início da república. E
E a sigla, como vocês podem observar em alguns casos, quando você vê em filmes, tá lá SPQR. O que quer dizer isso? Vocês sabem, pessoal, o que quer dizer SPQR? Não é tosse, não. Não é tosse, não. É o chamado Senatus Populus Romanos, ou seja, Senado Popular do Povo de Roma. Tranquilo, pessoal? Senado do Povo de Roma. Então, Senado do Povo de Roma. Então, esse que é a tacada de mestre aí da República. É onde você vai ver opiniões de várias pessoas. Esse vídeo aqui deve prolongar um pouquinho mais, mas vamos continuar. O que eu quero comentar dessa revolta aristocrática? Mas voltando mais à monarquia. Olha, pessoal, vai haver um rei etrusco. Antes de falar disso, estou esquecendo uma coisa. Tem uma lenda, né, onde fala o rapto das mulheres de Sabino. O que é esse rapto das mulheres de Sabino? Quando Roma foi começando a nascer, quem estava chegando em Roma eram só pessoas da má qualidade. Só pessoas fugitivas, forasteiras, viajantes e tudo mais. Era um lugar que nenhuma mulher queria estar. E vai haver uma coisa, pessoal. O povo sabino, eles não eram bobo. Mas só que o Roma quer fazer uma festa para eles e os caras vão, e os romanos vão aproveitar disso e vão sequestrar as mulheres deles para quê? Para fazer filho, né? Como eu posso dizer? Para eu fiz a palavra agora. Para proliferar a sociedade romana. Tranquilo? Mas isso foi o rapto das mulheres Sabino. Tranquilo? E o que nós vamos observar aqui também na monarquia, pessoal, é que um rei etrusco chamado de Severino Túlio, ele vai fazer uma coisa muito interessante, pessoal. É uma coisa que vai levar a Roma, vai introduzir em Roma, e isso vai levantar a moral dos romanos. Ou seja, ele vai organizar, ele vai fazer uma auto-organização. Ou seja, o que esse cara vai fazer? Ele vai fazer um chamado recenseamento, um censo. Ele vai coletar informações de todos que moram em Roma e vai dividir eles em classes, em status. Quem tem privilégios e quem não tem privilégios. É a chamada censitarismo. Ou seja, através da sua renda eu vou dividir a classe social. E isso, pessoal, vai ajudar muito Roma. Tranquilo? Porque vai fundar um pessoal que tem a classe burocrática, o pessoal da aristocracia e tudo mais. Só que esse cara, Severino Túlio, ele estava no poder, só que a filha dele queria pôr o marido dela de qualquer jeito no poder. E o que vai acontecer? A rainha da filha vai mandar matar o pai e vai pôr o seu marido no poder. E com isso, pessoal, esse marido dela é que vai sofrer esse golpe dessa revolta aristocrata, o chamado Tarquínio, o soberbo. Tarquínio, pessoal, quando entra no poder, ele vai começar a fazer uma busca, ele vai começar a fazer uma caça ao pessoal que é de sua oposição. Ele vai matar todos de sua oposição. E com isso, ele vai desmoralizar a aristocracia. E com isso vai também provocar o quê? Um sentimento de revolta para derrubar o governo. Uma dessas bases da revolta foi essa revolta aristocrática dos patrícios. Mas se diz também que essa revolta também foi de cunho também, como eu posso dizer, nacionalista. Ou seja, eles estavam sendo governados por um cara estrangeiro. Eles não queriam mais isso. Por isso, eles também fizeram essa revolta. Essa indignação pelas medidas que Tarquínio estava tendo e também por causa de ter um cara estrangeiro no poder. E também nós vamos observar também aqui, pessoal, que o golpe de misericórdia para eclodir essa revolta vai ser o suicídio de uma mulher, a chamada Lucreia. O
que vai acontecer? A parte da realeza dos etruscos vão estar fora de Roma, e eles voltam para Roma assim, de uma hora para outra para verem como as mulheres estão. E o filho de Tarquínio, ele vai chegar e vai ver uma mulher linda que é chamada de Lucrécia. E a Lucrécia era uma pessoa muito honrosa, uma pessoa muito digna e tudo mais. Tarquínio, o filho de Tarquínio, vai ameaçar a Lucrécia com a faca e vai estrupar a mulher. Só que o que vai acontecer, pessoal? O ego dela é tão grande que ela não vai conseguir viver com aquilo na mente. E ela vai se suicidar. E com isso vai haver uma revolta e tudo mais, uma generalização dessa revolta. E segundo a história romana, quem vai liderar essa revolta é chamado de Brutus. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte, dessa primeira parte que eu falei de monarquia até o início da república. Nós vamos aí para 31 minutos, mas dá tempo. Vamos falar um pouquinho dessa sociedade aí, pessoal. A sociedade, como eu já falei, daquela divisão que houve da desagregação do gênero, nós vamos fazer essa divisão social criando propriedade privada. Então nós vamos ter no topo os chamados patrícios, que são a classe dominante, são aqueles grandes proprietários de terra. E para ser patrício, pessoal, você tinha que estar a domínio da terra pelo menos há 2 gerações. Então você tinha que ter herança hereditária naquela terra para ser considerado um patrício. E você tinha todos os privilégios políticos, beleza? Abaixo dos patrícios, nós vamos ter os plebeus, a plebe. São homens livres que de algum modo não tinham também, não podiam exercer a função política, não podia, diferentemente totalmente dos patrícios. Só que eles eram súditos, é o pessoal que trabalhavam, eram cidadãos mesmo, mas eram homens livres. E dentro desses plebeus, como vocês podem observar aqui, tem os chamados clientes. Por que ele está dentro? É uma divisão dentro da plebe. São um pessoal que eu posso dizer assim, um pouquinho acima dos plebeus. São também homens livres, mas estes clientes, pessoal, eles têm uma dependência muito pessoal com os patrícios. Ou seja, eles são muito ligados aos patrícios. É a base que os patrícios têm. Por exemplo, uma proposta, alguma coisa, é claro que eles vão apoiar os patrícios. E os patrícios tinham que dar o quê? Tinha que dar proteção aos clientes. Tranquilo, pessoal? E abaixo, essa linha aqui, pessoal, não está muito detalhada. Por quê? Tem os escravos. Não é por causa que tem esse tantão aqui, é porque tinha muito escravo. Você não tinha uma base nesse período monárquico muito grande de escravos. Por quê? Porque Roma ainda não se passava ainda por uma grande expansão que nós observamos no primeiro mapa. Ainda era reclusa naquela cidade, a pequenas vizinhanças e tudo mais. Mas por isso que essa quantidade de escravos no período monárquico ela é baixa ainda. Os escravos aqui, como vocês já sabem, já falei para vocês também na Grécia, são por dívida ou então prisioneiros de guerra. Tranquilo, pessoal? Então nós temos a divisão. Das pessoas livres e as pessoas não livres. Ou seja, os livres são os plebeus e os clientes. Os não livres são os escravos. Tranquilo? Então vamos passar aí para o nosso primeiro exercício. Número 1. O povo que vai desenvolver um processo de expansão e com características militaristas no começo da formação da civilização romana será quem? Os etruscos. Etruscos, né, pessoal? Letra A. Os gregos? Não. Os latinos? Não. Os persas? Não. Menos ainda. Os etruscos, pessoal, eles vão fundir esses 2 primeiros aqui, os gregos e os latinos, fazendo a fusão desses povos nativos, os invasores, vai formar a civilização dita romana, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Número 2. Quem era considerada a classe dominante com grandes porções de terra? Os plebeus? Não. Os clientes? Não. Os patrícios? Os escravos?
Coitado. Número 3. A revolta aristocrática que levará ao surgimento da república será feita pelos escravos? Nossa senhora, hein? Pelos plebeus? Não. Pelos persas? Não. Pelos patrícios? Ei, pela classe dominante. Como eu já expliquei para vocês. Não tem mais exercício. Acabou. Então, pessoal, chegamos aí mais um fim de mais um vídeo. E iremos abordar mais sobre o Império Romano na nossa segunda aula. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande e-mail aí para historiacomp1@outlook.com. Nossos vídeos estão estendendo um pouquinho mais porque eu quero mastigar ao máximo esse material para vocês. Porque eu não sei para qual tipo de prova você quer prestar. Porque cada banca tem a sua forma de pensar. Beleza, pessoal? Então espero vocês na nossa próxima aula em Roma, parte 2, aí na nossa próxima aula. Obrigado e tchau, tchau.